Olá pessoal, tudo bem? Muito bom revê-los, muito bom reencontrá-los, agora numa nova plataforma, não é? O Colégio Flama, Unidade Santa Clara, investiu bastante em nova mídia, nova tecnologia, justamente para que nós, professores, tenhamos melhores condições de dar as melhores aulas possíveis para vocês, não é? Então, como eu já havia antecipado, mesmo sendo a outra plataforma, eu já trabalhava no modelo dessa plataforma atual. Então, para vocês, não terá grandes diferenças, ok? Nossa metodologia vai ser a mesma. Eu vou continuar gravando as videoaulas, vou postar nas atividades da plataforma, ok? E nós vamos interagir de duas maneiras, né? Vamos interagir com a nossa aula ao vivo, pelo Meet. Eu espero manter a mesma qualidade, o debate, os questionamentos que nós estávamos mantendo, correto? E eu não vou mais, eu não posso mais, nós não podemos, como instituição, continuar atendendo a vocês pelos grupos do WhatsApp. Então, todas as perguntas, todas as atividades, né, eu vou passar pela plataforma. Outra coisa, vocês precisam ativar o e-mail. Acredito até que quando eu postar essa videoaula todos já tenham feito isso, porque vocês só poderão acessar, vocês só farão contato comigo através do e-mail institucional, ok? Então, o que é que nós vamos fazer hoje, né? Então, eu vou iniciar o segundo semestre, né, fazendo uma reflexão, uma revisão sobre todo o conteúdo que nós estudamos desde o início do ano, né? Nós precisamos consolidar um, um pensamento histórico sobre os conteúdos, sobre os fatos históricos que nós estudamos. E o nosso livro, né, muito bom por sinal, ele convida o aluno, ele convida quem está estudando com ele convida o professor a nós fazermos algumas reflexões, né, sobre esses fatos históricos a partir do final do século XIX, onde começa nosso primeiro capítulo da unidade 1, né? Até a Guerra Fria, até a construção, por exemplo, do Brasil, né? Que é a unidade 4, ok? E nós vamos fazer isso como? Nós vamos fazer isso através da história da violência. Como que esse modelo de mundo, né, nós já podemos afirmar, né, o, 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 o iluminismo ele se concretiza, as revoluções implantam o capitalismo como sistema, né, e a Belle Époque ela canta um mundo, ela informa um mundo que nós precisamos analisar, né? Então esse modelo de mundo de produção e consumo, esse modelo de mundo capitalista, esse modo de viver burguês, ele no século XIX, ele é desmascarado no sentido romântico, né? E surge uma nova realidade a partir de 1914, quando a Belle Époque cai por terra e esse sistema, esse mundo vivencia a Primeira Guerra Mundial, né? E depois nós vamos ver toda uma história, toda uma consolidação desse sistema, a tecnologia, a segunda revolução industrial. Então, são muitos avanços tecnológicos, são muitos avanços econômicos, mas em cima de conflitos seríssimos na política e às custas de um desenvolvimento social excludente, né? Então, nós veremos como o final do século XIX e o século XX foi constituído a partir da história da violência, ok? Então, nós temos o nosso livro didático, né? E eu convido vocês a responderem, né, a opinião de vocês, baseada no que nós estudamos. Eu preciso que essas três questões sejam respondidas
com bastante argumentos históricos, está bem no nosso livro, está nas outras videoaulas, né? Que é a questão da a violência produzida por esse mundo no decorrer do século XX. Nós já estamos na segunda metade do século XXI e determinados problemas do século XIX sequer avançaram. A violência é um problema socioeconômico do mundo, né? Que o capitalismo, desde o século XVIII, com as suas primeiras revoluções, ele não consegue resolver. Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: ó, o desconhecimento sobre o outro e sua cultura, como suas crenças e seus costumes, pode gerar atos de violência? De que maneira? Justifique sua resposta e cite exemplos. Esses exemplos eu preciso que vocês façam história comparada e trabalhe exemplos da atualidade. Eu quero chamar a atenção para a palavra desconhecimento. Então, para as ciências humanas, a história em particular, né, a ignorância, ela é a base, ela é o alicerce de todo ódio, de todo preconceito. Então, para nós historiadores, para vocês que estão pensando a história da humanidade, o preconceito e o ódio, quando você se aproxima de quem expressa isso, você vê que no fundo tem uma baita ignorância. Então, o que é que nosso livro propõe? Ele propõe que você conheça o outro, escute o outro, vivencie, tenha experiências com o outro antes de você condená-lo, antes de você montar juízo de valor. A questão 2, eu gostaria que vocês fizessem uma relação com as mídias sociais, né? O fake news. Como está perigoso a exposição de sua imagem, como está perigoso você colocar determinadas tecnologias dentro de sua casa, determinadas pessoas através, vamos chamar aqui de maneira remota, dentro de sua casa, e como está sendo construído a imagem. Então, nós estamos vendo que quando você faz uma imagem errada do outro e você divulga isso, no mundo atual está tendo uma propagação muito rápida, muito veloz. Isso está causando destruição de pessoas, de patrimônios, de culturas, né, de fronteiras. Isso não está nada legal, né? E eu proponho que vocês façam isso a partir das relações sociais e consiga fazer história comparada, relacionando também as relações entre os países, né? Por outro lado, eu convido vocês para que vocês façam um exercício de quais seriam as atitudes a ser tomadas, seja você como indivíduo, seja na sua família, seja na sua escola, em sua comunidade e na relação entre os países, como está na questão 2, que também seja feito na questão 3. Então, essa é a atividade que nós vamos desenvolver em nossa aula ao vivo, quinta-feira, ok? Então, vamos rever o nosso conteúdo desde o início do ano, né? Então, o final do século XIX, nós trabalhamos, nosso livro começa com uma reflexão sobre a Belle Époque, né? E a Belle Époque vai dizer o seguinte, que através do capitalismo, através do sistema, o homem alcançou um modelo de civilização que vai gerar paz e riqueza para o mundo. Toda a humanidade vai conseguir acumular recursos, toda a comunidade, a humanidade vai possuir propriedade privada, que a tecnologia, o desenvolvimento industrial vai propiciar um mundo melhor para todo mundo, né? E o final do século XIX, né, os iluministas já falavam isso, o Renascimento já falava disso, que o poder advém do conhecimento. Então, eu também vou trabalhar com vocês uma interpretação dessa imagem. Você vê uma pessoa sedenta por água, né? E ela encontra duas placas. O símbolo, né, da fórmula da água e uma seta dizendo que a água está a 500 metros. E outro é a palavra água, uma seta para o outro lado, dizendo que está a 9 quilômetros. E a pessoa que, sedenta por água, ela sorri, você vê que ela está, apesar de estar sofrendo pela falta d'água, de estar rastejante, acredito eu, com
o corpo já convalescendo por falta de água, ela se anima ao ler a palavra água e acerta que só falta 9 quilômetros. Então, eu preciso que vocês tenham uma reflexão sobre essa imagem, pense historicamente comigo sobre o que nós já estudamos e faça a história comparada com o mundo atual do século XXI. Né? Conhecimento é o poder. É isso que o Sistema Flama propõe, é isso que nós, professores do Santa Clara, planejamos para vocês. Que através do conhecimento, né, vocês serão pessoas melhores, vocês terão mais ferramentas para tomar as decisões e que isso não sirva apenas para uma avaliação, que isso seja uma contribuição nossa para toda a sua vida. Não é? Então, o que nós aprendemos com o século XX? Né? Nós começamos com a Belle Époque, onde o capitalismo, a partir da experiência burguesa francesa, um pequeno grupo, em torno de 0,25 da população francesa, especificamente de Paris, mais duas grandes cidades, como Marseille e Lyon, né? A burguesia ela está ostentando tudo aquilo que o acúmulo de capital permitiu. Né? E ela vai encantar o mundo com aquele modelo. E ela vai dizer que em breve toda a humanidade estará vivendo daquela forma e que esse modelo é justo, que ele é correto. Mas em seguida, esse modelo é denunciado pela velocidade, pela violência, pela crueldade com que o capitalismo industrial financeiro europeu vai fazer com a África, com a Ásia e parte da Oceania. Ou seja, nós estamos falando do imperialismo. Então, esse capitalismo da Belle Époque, ele é o mesmo capitalismo que vai dominar, colonizar, usando de extrema violência, o continente africano. Então, eu coloquei uma pergunta. Civilização para quem? Então, nós temos aqui a civilização ocidental cristã europeia, né? Esse colonizador ele é um supremacista, ele acredita que ele é um homem branco, portador de ciência, de cultura cristã, herdeiro da sociedade clássica, seja greco-romana. Ele está levando para a África a civilização. Só que, na realidade, o que é que se vê? Você se vê um domínio econômico extremamente violento do território africano e asiático. Em troca de quê? Em troca de se apropriar das matérias-primas para suprir a indústria europeia, o continente europeu, com a segunda revolução industrial, já não tem matéria-prima suficiente para atender a sua demanda, então ele precisa buscar isso fora da Europa, e eles vão fazer ocupando os territórios da África e da Ásia. Né? Eles também precisam atender a expansão do capitalismo industrial, que está cada vez mais transformando matéria-prima em produtos, e a Europa já está saturada, ela já não tem mais como consumir. Então, esse sistema ele precisa de novos territórios para que se transforme em novo mercado consumidor desses produtos. Além de, na época, a disputa entre as nações capitalistas, não é? Já precavendo o avanço da Itália e da Alemanha, então, principalmente países como Inglaterra e França, se consolida o seu poder imperial com novas fronteiras na África e na Ásia. Eu coloquei aqui 3 imagens para que você possa pensar, não é? Esse homem branco aqui, esse supremacista cristão aqui, ó, portador da civilização. Vemos 3 crianças vítimas, né? Você vê que elas têm as mãos amputadas. E nós temos aqui o branco colonizador com 3 nativos africanos, ó, cortando a mão de outro africano, provavelmente porque deixou de fazer algo determinado por esse colonizador. Então, a África ela vai, né, ser toda ocupada, ser toda dominada, assim como antes fora o continente americano. O nosso livro dá um estudo de caso, que é o rei Leopoldo II, né? Ele vai dominar todo o Congo, né? República Democrática do Congo, tá vendo? Todo esse território aqui.
né? Só que ele vai fazer isso de extrema violência, ele vai se apropriar desse território africano como sendo uma propriedade pessoal dele, né? Às custas de extrema violência, da produção da miséria, né? Quando ele é denunciado já no final do século XIX, quando a Bélgica consegue tomar esse território dele e passa a ser um território do Estado belga, né? Já se contabiliza cerca de 10 milhões de africanos mortos pelo domínio belga sob a liderança de Leopoldo II, né? Então, se hoje no século XXI nós falamos em 10 milhões de pessoas, acredita-se que tenha sido 3 vezes mais, né? Se você comparar a população do Congo daquela época e os meios que nós temos hoje, meios tecnológicos, de medir isso, né? Sob a liderança de Leopoldo II, o domínio imperial belga no Congo chegou a exterminar, em forma de genocídio mesmo, proposital mesmo, cerca de 30 milhões de pessoas. Lembrando que oficialmente é cerca de 10 milhões. Né? Então você vê que é um modelo de expansão extremamente violento. Ainda sob o olhar da violência, nós temos dois fatos históricos também que nós estudamos, que levou a vida de 70 milhões de pessoas. Né? Então, 70 milhões de pessoas mortas, você coloca aí 50 milhões de pessoas mutiladas, né? Sem falar as crianças que perderam o pai, esposa que perderam o marido, né? Famílias destruídas com 70 milhões de mortes na guerra. Né? Fazendo uma reflexão aqui, nosso livro também ele compara esses dois fatos. A Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra totalmente econômica, uma guerra capitalista. A própria Europa impedindo a expansão da Alemanha e Itália, né? Inglaterra e França, que eram duas grandes potências, não aceitam, pelo olhar econômico, a chegada da Alemanha e da Itália, e vai acontecer uma guerra que vai matar 18 milhões de pessoas, vai deixar o mundo horrorizado. É uma guerra que começa, as pessoas ficam se perguntando, mas por que está tendo guerra, o que foi a guerra, e a guerra acaba e não resolveu os problemas. E para nossa surpresa, cerca de 30 anos depois, esse mesmo sistema, esse mesmo continente, a Europa, né, esses mesmos países vão repetir com muito mais violência, pela questão tecnológica, o conflito e nós teremos a Segunda Guerra Mundial. E ao contrário da primeira, a Segunda Guerra Mundial ela vai existir, ou a humanidade se unia e acabava com aquela ideia, aquela expansão do nazifascismo, aquela ideia de domínio mundial do Terceiro Reich, né, que nós já estudamos, está bem explícito isso no nosso livro, né? Ou o mundo se unia e destruía isso, ou, né, nós não estaríamos aqui hoje, nós não saberíamos qual seria a configuração do mundo. Né? Para ilustrar esse fato histórico, né, a força de destruição do nazifascismo foi tão grande que foi capaz de juntar entre os aliados a União Soviética, então de ideologia socialista comunista, com os Estados Unidos, Inglaterra e França, que são classicamente países capitalistas. Então, a Segunda Guerra Mundial acaba e mostra para o mundo que a humanidade ela tem o poder tecnológico de destruir o planeta. Né? A Segunda Guerra Mundial vai mostrar, com os Estados Unidos lançando a primeira mão duas bombas sobre o Japão, cidades de Hiroshima e Nagasaki, não é? E isso vai levar ao final da guerra, dizendo que o mundo, tecnologicamente, ele pode ser destruído. Né? Nós também vimos que o século XX teve como violência, uma coisa que fez muito mal à humanidade, é o culto à personalidade. Né? O culto à personalidade no século XX, na realidade, foi a expressão individual das grandes ditaduras. E nós tivemos estados totalitários, que é o tema de um dos capítulos do nosso livro, onde mostra três grandes personalidades que foram cultuadas como líderes, salvadores, pessoas que iriam resolver, só que na realidade causaram grandes ditaduras, tiveram a violência como método e foram os principais agentes da Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos o Joseph Stalin,
da antiga União Soviética, Adolfo Hitler da Alemanha nazista e Benito Mussolini da Itália fascista, né? Um outro legado também que nós trabalhamos, que foi muito legal, foi a mudança do papel da mulher na sociedade a partir da segunda metade do século XX, ou seja, uma herança cultural da guerra. Lógico, uma guerra que mata 70 milhões de pessoas, vai faltar gente. E entenda como gente os jovens, os homens que estavam indo para a guerra. Então, a mulher ela foi forçada pela força da guerra. Isso vai começar na União Soviética, que desde a revolução, as revoluções no início do século XX já coloca a mulher como uma operária, como uma cidadã. A Segunda Guerra Mundial, ela vai colocar a mulher aqui como operária, trabalhando nas fábricas, vai colocar as mulheres nas forças armadas, inclusive pilotando, como mostra aqui, né? E quando essa guerra acaba, essa mulher não aceita mais aquela condição de vida anterior pela qual ela vivia. Ela vai querer igualdade de gênero, né? Isso é uma luta até os dias atuais, e ela vai ocupar espaços tanto como operária, tanto nas universidades e no cenário político mundial, né? Como exemplo, hoje nós temos grandes mulheres na liderança política de países, como por exemplo a Alemanha, a Nova Zelândia, né? Onde as mulheres têm sido destaque aqui na liderança desses países, como por exemplo também no combate ao Covid, né? A Segunda Guerra Mundial, quando ela acaba, nós, seres humanos, assim, precisamos rever nossos valores. Nós acreditávamos que preconceito religioso, racial, étnico, né, o racismo e a homofobia era algo que a guerra teria resolvido, né? E nós vemos que essa perseguição das minorias, o uso do Estado, né, a defamação pública das minorias, ela é uma violência inaceitável. O bullying é inaceitável, o preconceito racial é inaceitável, a homofobia é inaceitável. Então, o século XX, ele foi muito violento com as minorias, né? Ela foi violenta no início do século pela exclusão social, pela exclusão econômica das minorias. Ela foi genocida durante a guerra, né? O Holocausto é um exemplo clássico disso. 6 milhões de judeus, por exemplo, foram mortos por sua origem étnica, pela sua religiosidade, não é? A homofobia, então nós estamos na segunda metade do século, segunda década do século XXI, e esses problemas nós trouxemos como herança histórica desde o século XX. Outra minoria, e infelizmente o Brasil voltou ao cenário, à liderança mundial, foi a perseguição, o extermínio, a destruição, né, provocada pelo desenvolvimento econômico, esse modelo das culturas e dos povos nativos. O Brasil ele está de maneira muito acelerada, diminuindo de novo a sua população de índios. Nós também vimos no século XX, né, algumas ideologias sendo contraponto a esse modelo de mundo capitalista. Então, surgiram as revoluções socialistas. Nós estudamos as revoluções na Rússia, estudamos a Revolução Chinesa, estudamos a Revolução Cubana, que foram revoluções operárias, né? Assim como os burgueses fizeram as suas revoluções para implantar o capitalismo, né? Os intelectuais, a classe operária também fizeram suas revoluções para implantar o socialismo. Então, nós tivemos três grandes exemplos, três grandes fatos históricos que construíram um mundo diferente, né, sociedades diferentes daquele modelo que começou lá com as revoluções burguesas e iluministas lá na Inglaterra, né? Depois nós vimos que o capitalismo, ele, quando não controlado, quando a sociedade não usa o Estado e controla, ele tem o poder de destruir até a si mesmo. Então, nós estudamos a crise de 29 nos Estados Unidos, o crack da bolsa, onde um modelo de capitalismo, ou seja, o capitalismo liberal, ele quebrou os Estados Unidos, ele levou aos Estados Unidos. Nós vimos também que os Estados Unidos vai resolver isso muito rápido, a Segunda Guerra vai contribuir muito,
para a resolução desse problema, e os Estados Unidos se torna a grande potência mundial, dividindo isso com a União Soviética por um período. Mas, na década de 90, os Estados Unidos ele volta a acelerar a sua economia liberal, e hoje os Estados Unidos ele já tem de 12 a 19% de sua população vivendo abaixo da linha de pobreza. Eu coloquei aqui um link de um artigo, de um estudo, né, onde comprova isso. Inclusive, esse pessoal que vive na linha da pobreza nos Estados Unidos não cai em estado de miserabilidade por ações públicas do Estado americano, né? Então, aquele mito de fazer a América, aquele mito do fracasso individual, na realidade, ele é uma face de um sistema que produz riqueza de um lado e que também pode produzir pobreza do outro. E não é o fato dos Estados Unidos ser a nação mais rica e poderosa do mundo que ela estaria isenta disso, não é? Depois nós vimos a Guerra Fria, o mundo se torna bipolar, são duas ideologias, a capitalista liderada pelos Estados Unidos e a socialista comunista liderada pela União Soviética. O mundo vai ficar dividido desde o final da Segunda Guerra Mundial, 1946, até 1991, onde a União Soviética acaba e o mundo passa a ter a liderança hegemônica dos Estados Unidos, né? Também, ainda no século XX, parte da sociedade americana, isso vai se expandir muito rápido pela Europa, pela América Latina, especificamente, um grupo de pessoas vão se alimentar das filosofias orientais e vão viver de uma maneira diferente daquele modelo imposto pelo capitalismo, ou seja, uma sociedade de produzir e consumir, onde o bem material, onde a propriedade norteia a ação das pessoas. Então, vai ser grupos de pessoas, né? Nós vamos chamar isso de contracultura, onde elas vão ter como princípio, até porque é um período que está acontecendo a recomposição mundial por causa da Segunda Guerra, é um momento da Guerra da Coreia, é um momento da Guerra do Vietnã, né? Onde eles vão falar assim, faça amor, não faça guerra, onde eles terão como lema peace and love, ou seja, paz e amor. E a maior expressão desse movimento, que é de contracultura, ou seja, contrário à cultura do consumo, do acúmulo de capital, do trabalho, do produzir e consumir, né? Vai receber o nome de contracultura, e o principal movimento disso foi o movimento hippie, né? Por outro lado, também nós vimos no século XIX, quando a burguesia ela se apropria da cultura, né? E ela vai criar uma divisão cultural, vai dilatar o conhecimento, ela vai se apropriar do conhecimento. Nós vamos chamar isso de cultura erudita, aquela cultura onde precisa estudar, onde você geralmente é mais cara, onde você precisa ter conhecimento para saber, e vai criar para a população a cultura de massa, que tem o objetivo apenas de divertir, de passar o tempo para que você pudesse no dia seguinte sair para o trabalho, né? Mas durante o século XX, a música, né, tem o teatro, fez isso, tem várias outras, o cinema, tem várias outras expressões musicais, elas vão resistir a isso, né? Então eu chamei a atenção aqui para a música do século XX como resistência, coloquei aqui alguns ícones dessa época, como Bob Dylan com suas letras, o James Brown mudando, B.B. King trazendo a música negra, Janis Joplin, uma expressão da contracultura, Bob Marley com suas letras gospel, falando de paz, falando de amor, trazendo a África para o cenário de pensamento mundial, é um caribenho aqui, bem perto de nós, né? E os jovens, modelo aí de classe média inglesa, mudando a história do rock, trazendo o jovem para o cenário cultural mundial, que foram os Beatles. Então, o século XX ele vai mostrar que a cultura erudita, né, nós até fizemos uma atividade em sala, bem no começo do ano, a cultura erudita ela pode ser muito bem utilizada,
pelas pessoas através da resistência cultural, né? Fugir da massa, né? Outra questão que nós tivemos aqui no século XX é o alerta da ciência, dizendo que esse modelo de exploração da natureza, esse modelo de transformar matéria-prima em objeto de consumo, em produto de consumo, nosso planeta não vai suportar isso por muito tempo, né? Então, se a humanidade continuar explorando a natureza, tirando da natureza, como está fazendo hoje, nós não teremos planeta aí para mais um século. Então, a ecologia, ela passou a ser uma preocupação do homem do século XXI. Nós precisamos rever nossa maneira de ocupar o planeta, nossa maneira de lidar com essa mega power, super população que o planeta tem, não é? Porque em breve nós não teremos mais planeta. Né? E por último, né, desde o final da Guerra Fria, né, os Estados Unidos se configurando como a potência hegemônica mundial. Então, agora que nós estamos na segunda década do século XXI, nós estamos vendo aí um crescimento como potência hegemônica outra vez da Rússia, não é? E da China. E potências como Brasil e Índia em seus altos e baixos. Mas uma coisa fica clara, né? Desde o final da Segunda Guerra, se acentua com o final da Guerra Fria, que o mundo é influenciado, o mundo tem hegemonia política e econômica dos Estados Unidos da América. Então, o mundo que vocês nasceram, quando vocês nasceram, já nasceram no mundo de hegemonia dos Estados Unidos. Ok? Então, com essa reflexão, com esse modelo de mundo, com esses fatos históricos que nós estudamos do início do ano até o nosso recesso, eu resgatei um pensar histórico para nós estudarmos daqui para frente. Ok? Então, vejam e revejam essa videoaula, faça a atividade proposta e eu quero muito dialogar com vocês, debater com vocês na nossa aula ao vivo, ok? Em nossa nova plataforma. Um abraço bem grande para todos, remotamente, claro. Se cuidem e cuidem de quem vocês amam.